Essa aula está sendo gravada para a turma de pintura digital para texturização do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dela não fazer o menor sentido para você. Essa aula é gravada ao vivo no curso de Jogos, com os alunos presentes em sala de aula. Aliás, boa tarde, turma, bem-vindos. Né? E esses alunos assistem essas aulas numa sequência lógica que está aqui no Canvas. E a gente está finalizando hoje o nosso módulo 1 de texturização repetitiva e cenários. A última matéria, né, a última unidade desse módulo é o Trim Sheet, que é uma técnica muito semelhante ao que a gente viu na nossa tarefa. Lembrando que a nossa tarefa já vai ser corrigida, né, os alunos já entregaram as tarefas a essa altura do campeonato, e a gente vai corrigir as tarefas. Né, os alunos que têm prazo adicional podem ficar tranquilos, a pasta vai continuar aberta até o dia 23 ou 22, se eu não me engano, é só conferir lá no Canvas. Mas a gente quer encerrar esse módulo falando de Trim Sheet. Trim Sheet é, na verdade, uma técnica de texturização muito semelhante à técnica de quadradinhos repetitivos que a gente fez. Tá? Ela é muito semelhante. Um exemplo de Trim Sheet aqui, ó, vou pegar essas imagens aqui para vocês verem. Um exemplo de Trim Sheet aqui são essas texturas aqui. Né? Eu tenho o crédito dos autores aqui, o Blender Bros, tá? Não são minhas essas texturas. Mas aqui, ó, o que acontece? Essas texturas, elas são encaixáveis entre si. Só que em vez de elas encaixarem um tanto de quadradinhos, elas estão encaixadas, na verdade, de forma horizontal. Então, esse lado da textura encaixa com esse lado da textura. E cada um desses blocos aqui é uma tira horizontal de textura encaixável. Então, eu tenho várias tiras de textura encaixável aqui. Então, esse pedaço aqui vai encaixar aqui, esse pedaço vai encaixar aqui, e por causa disso, ele permite que eu faça várias combinações na hora de construir um cenário. Muito semelhante ao que a gente fez. A diferença é que o quadradinho não está mais presente. O que eu tenho aqui é uma tira comprida. Né? Então aqui a gente tem vários modelos, né? Alguns têm os blocos maiores, outros têm blocos menores. Né? Mas é bem semelhante. Né? Eu vou produzir um aqui para a gente poder ver um pouco do planejamento e ver como que a gente comporta para fazer uma folha desse tipo e como que ela vai ser diferente na hora de usar no Blender e como que ela pode ser útil para vocês na hora de fazer os jogos que estão produzindo aqui comigo. Tá? Então eu vou começar com um GIMP, vou criar uma imagem nova. Essa imagem nova, eu vou fazer ela no mesmo formato quadradinho que a gente está fazendo, que é 1024 por 1024, então a gente já fez isso algumas vezes. Acho que essa parte está tranquila, né? Então, vamos criar essa imagem nova aqui. E essa imagem aqui, ó, eu não vou planejar ela do mesmo jeito que eu planejei a outra imagem. Em vez de planejar os quadradinhos, eu vou planejar as tiras. E no meu caso, eu vou fazer vertical, só para ser diferente da referência. Tá? Pra vocês entenderem que pode ser tanto horizontal quanto vertical. Tá? Então, deixa eu mostrar aqui o meu grid. Né? Vamos ligar o meu grid. E vamos ligar também o snap do grid para eu poder planejar isso aqui. Então, o que eu quero planejar são blocos verticais, e cada bloco vertical vai representar algum conteúdo para mim. Tá? O primeiro bloco vertical que eu vou criar aqui eu vou fazer uma rua, porque a gente está fazendo runner aqui no curso de jogos, né? Então, eu vou fazer uma rua, então eu vou fazer asfalto, o tijolinho da calçada, calçada e um muro. Né? E isso aí eu faço alguma variação, beleza? Então é isso que eu estou planejando. E aí eu vou usar esse quadradinho para já pensar nos metros que essa textura vai ocupar. Então, eu vou fazer uma rua, né? Vamos selecionar aqui um retângulo que vai ocupar verticalmente a minha textura inteira, tá? E que vai ter, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros. Vamos pensar que são duas lanes de 3 metros com uma faixa no meio. Né? Vamos imaginar isso. Então aqui vai ser o meu asfalto. Deixa eu escolher uma cor cinza aqui para preencher meu asfalto. Eu não quero totalmente cinza, não. Vou pegar um cinza aqui e vou preencher. Nessa minha seleção, eu vou preencher. Então, isso aqui vai ser a minha rua. Né? Vou escrever em português, né? Acho que vai ficar mais fácil para mim. Aqui, esse pedacinho aqui, ó, vai ser a lateral da calçada, vai ser onde ficam os tijolinhos da calçada. Então vai ser uma coisa bem fininha mesmo, né?
E na sequência vai ser a calçada. Então, deixa eu fazer primeiro o tijolinho da calçada aqui, ó. Então, vamos criar aqui uma nova camada. Aqui eu vou chamar essa camada de tijolo da calçada, então vamos chamar de calcada tijolo. Então, essa é o tijolo da calcada. E vou escolher uma cor aqui para poder representar esse tijolinho aqui. Vou preencher aqui uma cor. Então, eu tenho o asfalto, a calçada. Aqui, ó, acho que com 3 metros, considerando que vai ser tipo como se fosse uma lane nova, né? Uma nova lane aqui para eu correr na calçada. Vamos considerar que isso aqui vai ser o topo da calçada, né? Então, vamos criar aqui uma camada e vamos chamar de calcada, né? E eu vou preencher também, edit, fill, né? E aí eu já tenho aqui, ó, uma camada de rua, uma camada do tijolinho da calçada e uma camada de calçada, beleza? Agora eu vou fazer uma camada para o muro. Eu acho que o muro pode ter uns 3 metros de altura também. A gente está em BH, né? Meio perigoso, não dá para fazer muro baixo, não. Então, vamos fazer um muro meio alto aqui. Isso vai me dar mais 3 metros de espaço para detalhamento diverso, tá? Então aqui, ó, vamos criar mais uma camada aqui. E isso aqui vai ser um muro. E aí eu vou escolher uma corzinha aqui qualquer. Então, cada uma dessas cores aqui está representando para mim um conteúdo que eu vou pintar depois, tá? Eu posso, inclusive, se eu quiser, deixar uma beiradinha aqui para fazer o topo do muro, para o muro não ser uma plaquinha de papel, né? Então, vou escolher um pedaço aqui para ser o topo do muro. Também vou pintar com uma cor diferente, mas é só para eu poder indicar que, né, se eu quiser modelar e dobrar, né, o muro, eu tenho essa beirada. E nem precisa ser tão larga, ela pode ser metade disso aqui, na verdade. Eu não preciso seguir o grid de forma tão rígida dessa vez, porque isso está falando que o topo do meu muro tem 1 metro de largura, então é um muro muito largo, né? Então vamos pensar que ele vai ter o quê? Metade disso, né? E aí eu sei as medidas, gente. 32 pixels é metade desse quadradinho, que o meu quadradinho está configurado para 64 pixels, né? A gente já fez isso em outras aulas, né? Então meu grid, ele está o grid padrão, que está no meu GIMP aqui, com 64 pixels. Eu estou considerando cada 64 pixels está representando 1 metro do meu espaço de modelagem quando eu chegar no Blender. Tá? Então 32 pixels aqui vai ser metade. E aqui eu tenho o meu muro, né? Então eu tenho aqui cada uma dessas partes. Essa parte transparente aqui, eu vou fazer outros detalhes. Por exemplo, se eu quiser fazer rachado, buraco, se eu quiser fazer alguma coisa que vai, musgo, sujeira, alguma coisa que vai por cima do meu trim sheet, né? Eu vou deixar esse espaço com alfa, pensando que depois eu vou fazer detalhes nele. Beleza? Tranquilo até aqui, pessoas? Perguntas? Nada, nada. Então, deixa eu começar a pintar, então, cada uma dessas coisas aqui. No caso, os 2 primeiros seriam no chão e o muro seria uma textura lateral. Isso. Então, opa, deixa eu... Estou deixando essa coisa aqui. Estou achando que eu estou no Blender. Estou girando a câmera em vez de dar panorâmica. Então vamos lá. Deixa eu começar com a minha rua. Vamos desligar esses caras todos aqui. Eu vou criar um grupo para isso, tá? Eu vou criar um grupo para isso. Porque eu vou usar várias camadas para pintar a minha rua, tá? Então eu vou agrupá-las todas dentro de um grupo aqui. Nesse grupo eu vou ter um sombreamento. Eu quero que meu asfalto ele fique escuro nas beiradas, né? Então eu vou fazer um gradiente aqui para escurecer eles nas beiradas, tá? O gradiente é uma ferramenta que fica junto com um baldinho de tinta aqui, então eu vou pegar aqui o gradiente. Eu vou pegar um gradiente que faça gradiente para os dois lados, seja bilinear, né? E eu vou querer um gradiente que
De novo, ele começa aqui no meu centro dos meus 6 metros aqui e ele vai vir até aqui, ó. Eu estou usando realmente o grid para poder identificar isso, tá? Deixa eu dar Enter aqui para vocês verem e deixa eu mostrar o que está acontecendo quando eu sobreponho isso aqui. Então, eu quero que isso faça o quê? Eu quero que isso multiplique a cor do meu asfalto. Então, estou fazendo um gradiente numa camada. Então, isso é um gradiente. Que eu vou usar para fazer um sombreamento. Mas eu não quero sombreamento no centro, eu quero sombreamento no canto, né? Então, eu vou apagar esse gradiente aqui, ó, e vou inverter as minhas cores aqui, ó. Posso escolher uma cor que seja um pouquinho mais cinzenta, né, e uma outra um pouco mais clara. E é isso. Se o meu gradiente não estiver na direção que eu quero, eu posso inverter ele as cores ou eu posso inverter ele aqui. Eu quero só ter um gradiente que vai fazer um sombreamento para mim. Tá? Então, eu tenho um gradiente aqui. Porque eu estou usando o multiplicar, o alfa dessa camada aqui, ele está cortando para mim automaticamente já esse multiply. No GIMP, se você multiplica alguma coisa vezes zero, dá zero. Então, o alfa é zero, você está multiplicando qualquer cor por zero, fica transparente. Tá? Mas tem outras formas de fazer isso, a gente vai ver que tem outras formas de eu garantir que tem esse recorte. Deixa eu pintar aqui uma textura de asfalto qualquer, umas bolinhas ou alguma coisa assim. Tá? Deixa eu fazer isso. Então, eu vou criar aqui uma camada entre a rua e o gradiente. E aí eu vou pintar, eu vou estragar o que eu fiz, tá, gente? Eu vou destruir o que eu fiz, vocês vão entender. Eu quero fazer uma textura que seja tipo umas manchas escuras. Então, vou pegar aqui uma cor escura, vou pegar um pincel desses que eu tenho pronto, que já tem alguma textura nele, né? Eu tenho vários pincéis aqui. Vou pegar um que já tem a textura pronta aqui. Eu gosto do Noise Scratch pra caramba, né? Ele tem umas manchas aqui, né? E aí, se eu vier pintando isso aqui por cima, né? Eu estou escurecendo, né? Deixa eu trocar aqui e fazer uma versão um pouco mais clara aqui, ó. Eu estou escurecendo, mas eu não estou perdendo o meu... eu não estou mantendo meu alfa está sendo atrapalhado. Está vendo que eu estou tampando ali a área transparente com essas manchas? Uma forma de você garantir que você não vai fazer isso quando você estiver pintando é você pedir para a camada ela cortar em relação à camada de fundo. Então eu vou clicar aqui nos atributos da camada e vou falar que na hora de compor é para ele cortar, né, fazer o clipe com o backdrop. Eu vou dar OK. E agora, mesmo que eu pinte aqui, ele não vai afetar aquela área, porque a minha imagem de baixo é que está definindo qual que é o alfa válido dessa coisa. Tá? Então eu vou querer isso aqui na hora de pintar minha textura. Beleza? Então esse aqui é meu ajuste para eu poder pintar. São as camadas que eu estou fazendo para pintar aqui. Então eu tenho uma camada de textura, uma camada da cor e uma camada de gradiente. Mas eu preciso fazer essa textura ser encaixável. Não é só eu sair pintando. Eu também preciso fazer que ela repita, né? Se eu pintar aqui embaixo a minha textura, né? Se eu vier aqui e eu preciso que apareça aqui em cima esse pedaço. Se eu pintar assim, não vai encaixar. Aí não adianta. Então, deixa eu ajustar a minha simetria para isso ser encaixado. Então, eu quero tiling. Eu quero um tile que não faça repetição em X, então é 0. E eu quero que ele faça repetição com o maior valor possível em Y. Por alguma conta esquisita do GIMP, eu não vou entrar nesses méritos, porque né, sabe-se a dificuldade de programar um software, ele não está me dando 1024, ele está me dando 1023,52, que na prática é 1024. É só um número que não está mostrando 1024. Mas ele não está usando pixels nessa medida. Então, é o problema de visualização de medida mesmo. Tá? Mas aqui, ó, eu estou no valor máximo que ele me deu, 1023. E agora, se eu pintar aqui, ó, vai aparecer ali embaixo a minha textura. Então, se eu pintar aqui, apareceu lá. Então, se eu pintar aqui no meio, ó,
ele está fazendo essa repetição, tá? Então, isso é uma coisa que eu quero, tá? Então, aqui eu vou manchar esse asfalto aqui. E vamos fazer aqui uma marcação assim, tá? Então, eu tenho aqui o que vai ser o meu asfalto manchado, tá? Posso fazer mais mancha? Posso fazer mais mancha. Ando meio preguiçoso hoje, mas vamos fazer mais mancha. Vamos pegar um desses dust aqui, dust. Mesma coisa, se eu vier pensando com cores aqui, né? Eu faço as manchas, né? Se eu vier com um tom intermediário aqui, eu crio variação. E porque a textura está separada, eu posso inclusive reduzir a intensidade do tanto que ela está afetando aqui. Então, talvez eu não queira ela tão escura, talvez eu queira ela, sei lá, 80% disso aqui, tá? Agora eu vou fazer a faixa, eu vou fazer uma faixa no meio, né? Uma faixa branca dessas de trânsito. Vou criar aqui uma camada nova. Vou selecionar aqui um retângulo. No caso, eu vou pegar um retângulo de 32 por 32 mesmo, de 32 de largura. E eu vou posicionar isso no meio, tá? Tipo, por causa do snap, o centro gruda aqui na coisinha. Então, vocês vão ver que tem uma cruzinha minúscula em cima da minha cruzinha principal, né? Essa cruzinha é o centro da minha seleção. Vou preencher isso aqui com uma cor branca mesmo. Então, eu vou preencher com uma cor branca. E eu vou querer meio que sujar essa faixa. Acho que ficou meio grande, né? Ficou meio largo. Acho que pode ser mais estreito. Vamos tirar um pouquinho aqui de cada lado. Vou tirar um pouquinho de cada lado. Acho que é um pouco melhor. Aí, eu vou sujar isso aqui. Então, para não correr risco de eu sujar fora da minha faixa, lembrando que minha faixa é uma camada só com ela, né? Aqui a textura, aqui meu asfalto, né? Então, isso aqui é a faixa. O que eu vou fazer? Eu vou trancar a transparência, então não corre risco de eu pintar fora da área da faixa, né? Se eu vier aqui e pintar, vamos pintar com umas cores um pouco mais escuras, com aquele pincel mesmo de manchar a coisa, né? E vamos pintar com uma cor um pouco mais escura aqui também. Então, ele não está pintando fora da minha transparência. Então, aqui eu passei, na verdade, 3 formas da gente preservar a transparência de um objeto. Você pode trancar a transparência e aí toda a área que tem pixel vai ficar protegida, que é essa forma que eu estou fazendo. Você pode usar a multiplicação por cima de uma coisa que tem alfa e ele vai proteger a transparência por causa do resultado do cálculo. Ou você pode usar a propriedade de clip backdrop nas propriedades de layer para ter um layer que faz o corte do alfa por baixo. Todas as formas garantem que eu possa pintar sem perder a minha transparência. E agora eu quero fazer um outro negócio que é, eu quero desgastar essa pintura, né, sem afetar o que eu já pintei. Ou seja, eu quero tirar uns pedaços do desenho sem destruir o desenho. Para eu tirar uns pedaços do desenho sem destruir o desenho, eu vou usar uma máscara. Então aqui, ó, na minha faixa, botão direito, vou adicionar um layer, né, que vai ser uma máscara. Eu vou pedir ele o padrão aqui. Ele criou aqui, ó, do lado da minha camada, uma camada totalmente branca. Essa camada está falando que tudo nesse espaço aqui é opaco. Se eu pintar qualquer tom de cinza aqui nesse quadradinho aqui, ó, ele vai ficar transparente. Se eu pintar de preto, né, ele vai ficar totalmente transparente. E se eu pintar de branco, ele vai ficar totalmente opaco. E eu não perco o desenho que eu fiz. Eu estou colocando alfa e tirando alfa sem perder o desenho. Eu estou só desgastando a coisa. E isso vai ser meio bom para mim, porque se eu quero, né, desgastar um pouco a minha faixa, por exemplo, deixar uns lugares com a pintura mais desgastada, sem perder a minha pintura, isso aqui é o jeito ideal, né? Então, eu posso vir aqui e vamos colocar todas as camadas aqui, né?
e desgastar para que apareça o asfalto por baixo. Então vamos pegar aqui um tom bem escuro aqui, ó. Então isso vai desgastar e aí minha faixa de trânsito não vai parecer tão certinha, né? Ela vai ter um pouco de irregularidade, né? E se eu não gostar, eu posso sempre voltar com branco e recuperar meu desenho, né? Então esse aqui é o meu asfalto, certo? Deixa eu fazer agora o tijolo da calçada. Mesma coisa, eu vou ter aqui group. Opa, eu escrevi drup, escrevi qualquer coisa aqui. Calcada. Dentro dessa camada que eu vou colocar esse espaço aqui, ó, tá grande. Pode ser menor que isso. Pode ser muito menor que isso. Eu estou fazendo uma calçada que tem se é 1 metro, então vai ser 50 centímetros de meio fio, né? Porque é a lateral e o topo, né? Então, eu acho que eu posso fazer bem menor que isso. Tá? Então, deixa eu arrumar isso aqui. Qual que deve ser a altura da calçada? 25 centímetros em vez de... Vamos fazer com 32 aqui, ó. Vamos fazer com 32. Né? Vamos lá, vamos fazer com 32. Acho que vai ser mais garantido, né? Fazer 32, vai dar 25 centímetros de altura de meio fio. É meio alto ainda, mas acho que eu tô ok com isso, né? E aí, uma parte eu vou considerar que é uma sombra, né? Não, vou fazer o mesmo processo de pintura, na verdade, né? Estou aqui com uma camada. Aqui eu posso pintar tudo direto se eu quiser. Eu estou fazendo umas camadas só para a gente ter as referências de técnica mesmo, tá? Então, aqui 16 pixels vai ser metade. Esses 16 pixels, eu quero uma cor um pouco mais escura. Talvez eu queira fazer uma na marra. Vamos fazer uma cor mais escura na marra aqui. Então, isso aqui vai ser a minha lateral interna, né, do tijolinho. E aí, o que eu quero fazer também? Eu também vou querer proteger a transparência, eu não quero pintar fora dessa transparência, tá? Mas eu quero fazer os tijolos da calçada menorzinhos. Eu não quero fazer uma repetição de 1024 pixels de altura. Eu quero fazer a repetição de cada tijolinho. Então aqui, ó, eu vou colocar 128 para desenhar as linhas do meu tijolinho. Vamos pegar aqui um pincel default, num tamanho bem pequenininho mesmo, com uma cor escura. E deixa eu desenhar aqui, ó, o meu tijolo aqui. Então, eu estou usando o Shift para fazer a coisa, né? Então, vocês vão ver que eu tenho aqui, né, uma repetição de tijolinho aqui, ó. Então, agora eu tenho vários desses tijolinhos. Eu posso, inclusive, dar uma arredondada aqui nesses cantos, marcando, né, tipo, né, esses cantinhos aqui, né, para dar uma arredondada. E eu posso fazer um highlightzinho aqui no meio para fazer o que o bevel faz, que é fazer tipo uma área de luz aqui, ó, no canto do tijolo. Vocês conseguem visualizar que isso vai virar o tijolo meio fio? Né? Então, e aí, agora que eu fiz a base do tijolo, eu posso voltar com minha repetição para o valor máximo aqui e pensar em interferir com textura numa outra camada, né? Então, deixa eu colocar aqui uma camada nova. Essa camada aqui vai ser uma camada de textura da calçada, né? De textura desse tijolinho.
E essa camada ela vai ter aquela propriedade, né, de ter o Composite Mode no Clip to Backdrop. Ou seja, eu vou pintar qualquer coisa e o alfa da camada de baixo vai fazer a mistura para mim. Então, deixa eu vir aqui, pegar meu Paintbrush, pegar qualquer pincel de textura e vamos reduzir o tamanho dele aqui. Deixa eu pensar. Eu quero fazer umas manchas meio quebrando o padrão disso aqui, né? Só para fazer um espaço aqui. E vou querer provavelmente fazer alguma coisa muito esparramada, de uma cor um pouco mais escura. Aí. Tá. Eu vou usar, no caso aqui, uma camada para esse tipo de detalhe. Então, isso aqui eu vou deixar como detalhe. Oh, gente, hoje eu estou digitando, que é uma beleza. Vamos criar uma camada nova. Textura. Deixa eu usar ela como o multiply mesmo, porque eu não quero perder as linhas que eu fiz. E eu quero fazer tipo uma mancha mais irregular aqui. Vamos fazer qualquer coisa aqui. Tá bom, tá ótimo, tá ótimo. E, de novo, eu não quero isso muito escuro, eu quero isso suave. Né? Então, eu quero fazer uma coisa que faça esse espaço aqui. Vamos pegar um outro pincel aqui, uma outra ponta. Beleza. E aí eu vou pegar agora um tom claro. Talvez bem mais claro que isso. Com um pincel um pouco menor. Pode ser até mais claro ainda que isso aqui, deixa eu ver. Só clareando os pedaços. Na projeção não deve estar muito visível, mas está ok. Está ok. Talvez eu queira clarear mais ainda uns pedaços, escurecer mais outros, mas eu acho que isso aqui vai funcionar. Agora eu vou fazer o resto da calçada. Que eu mudei o tamanho lá do espaço, então isso aqui agora não está mais encaixando bonitinho, né? Então vamos lá, deixa eu encaixar aqui. E aí para eu poder continuar usando os encaixes, né? Vamos mostrar aqui, ó, tô encaixando bem no pixel mesmo, tá? Bem no pixel. Essa calçada aqui, ó, eu posso pintar isso com um monte de grupo? Posso. Sempre posso pintar isso com tanto de grupo. Posso pintar direto também. Não existe uma lei falando que eu tenho que pintar tudo com um monte de camada, tá? Isso é só uma decisão que cada pessoa tem que ter com ela mesma. Assim. Se você prefere as informações fragmentadas ou se você precisa delas separadas, então o sistema de camadas é ótimo. Se você vai pintar tudo, e você quer tipo uma camada só e pintar e é isso aí, tá ótimo também. Fica à vontade, tá? Aqui eu vou fazer para ser diferente mesmo, para ter técnicas diferentes, tá? Então aqui, ó, a primeira coisa que eu vou fazer é, eu vou cortar essa camada automaticamente. Então, layer, cropped contents. Isso já vai limitar meu espaço de pintura, ou seja, quer dizer que eu não consigo mais pintar para fora desse conteúdo. Então isso é mais um jeito de eu proteger o que eu estou fazendo. Né? Se eu estou pintando só, se eu der um crop, então se eu vier desenhando aqui ó, com um pincel qualquer, eu não vou conseguir pintar nada fora disso aqui. Tá? Então isso é bem útil para mim. Tá? Então vou fazer aqui as minhas manchas de calçada, né? Vamos até reduzir aqui esse jitter aqui, só para fazer minhas manchas aqui de calçada. Vou usar
tons diferentes aqui para poder ter o zoom da coisa, né? Então fiz a minha textura aqui, vamos fazer um tom um pouco mais escuro aqui. Vou fazer um ajuste de cor aqui, né? Então, ou seja, eu pintei, mas a cor não está legal. Então eu posso fazer um ajuste de cor. Vou em cores, Hull Saturation. E aí eu vou escurecer, mexer um pouco no tom e na saturação, para ele encaixar melhor com o que eu já tenho. Então ajustei a cor aqui. E agora eu vou fazer o tijolinho da calçada, que eu quero ele maior do que o tijolo da pedrinha. Então vamos colocar aqui 256, 256. Vamos pegar de novo o meu pincel padrão aqui, o meu default. Vou de novo reduzir ele para um tamanho de 2 pixels e pegar uma cor escura para fazer o design desse tijolo aqui, né? Então aqui, ó, eu vou fazer o tijolo aqui, né? Eu posso inclusive forçar aqui essa linha se eu quiser deixá-la mais grossinha, e vou fazer o mesmo processo que eu fiz antes de arredondar um pouco os cantos aqui, ó. Arredondar um pouco esses cantos aqui, né? Para ficar mais evidente a separação de um pedaço de calçada para o outro. Posso continuar colocando detalhe nisso aqui, mas se eu for colocar detalhe, provavelmente eu vou querer diferenciar cada tijolo de calçado do outro, né? Não tem por que eu não ter cada tijolo aqui com um padrão de mancha diferente, tá? Vou pegar uma cor escura qualquer aqui, pode ser inclusive essa daqui. Vou colocar o meu multiply no pincel agora, tá? Para não acontecer de eu clarear as linhas que eu pintei aqui, né? E vou fazer, sei lá, um jitter enorme para pintar, tipo, as sujeirinhas e os grãos disso aqui. Vou fazer agora normal com uma cor um pouco mais clara, talvez com opacidade baixa. Poder pintar os poros disso aqui, né? Vou fazer esse detalhamento na calçada. Se eu sentir que eu preciso, vamos lá, vamos voltar para o meu default aqui, default. Se eu sentir que eu preciso fazer o equivalente ao bevel aqui, né? A dobrinha, né? Então, vamos pegar aqui a cor, né? Eu posso vir aqui dando uma clareada nas extremidades, né? Então, isso talvez seja interessante, é uma coisa a se pensar, tá? Então, uma coisa que eu posso pensar é ter os valores de ressaltado. Daí, cada padrão de textura, né, você vai fazer de acordo com o seu projeto, né? Se você quer fazer um tijolo mais saltado, se você quer fazer todos eles saltados, então a gente volta para a mesma técnica de antes, tá? Vamos pegar meu muro. Deixa eu mover meu muro aqui. Meu muro ele vai encaixar aqui igual eu fiz com o outro layer. Vou fazer o mesmo processo de novo. Vou pegar o layer, vou dar um crop de contents. Aí eu tenho certeza que só essa cor aqui está sendo utilizada, né? Ou seja, agora minha camada tem um limite muito claro, né? E com esse crop de content eu vou só pintar um monte de mancha, porque o muro eu não vou dedicar tanto tempo nele assim, tá? Então eu vou fazer provavelmente o meu equivalente ao bevel, né, que é pegar uma cor clara e pintar aqui essa cor clara, né, fazer esse bevel. Talvez eu queira fazer inclusive do outro lado para ter certeza, né, que vai ter esse clareamento, né,
nas duas laterais aqui, né? Ou seja, se eu for utilizar. E vou usar o mesmo esquema de pegar uma textura meio que pronta já num pincel para poder pintar isso aqui de forma rápida mesmo, né? Vamos pintar isso de forma eficaz, né? Então, peguei o meu pincel, vou pegar, sei lá, charcoal, massa, e vamos pegar ele com multiply, com uma opacidade baixa, para eu fazer manchas aqui. Lembrando que essas manchas, elas vão encaixar na vertical aqui, né? Então, estou só pingando um pouco de textura aqui. Vou fazer com uma outra cor aqui qualquer, com um outro padrão aqui nesse pincel, né? Então vamos fazer talvez uma cor mais escura, inclusive, uma cor mais escura. Vamos fazer aqui chapisco, né? Estou pintando com o mouse, né? Não sei se o microfone pega os cliques do mouse. Estou pintando com o mouse. É meio que uma forma de comunicar para as pessoas que não tem uma mesa, né? Que não tem problema. Você pode usar um mouse para pintar. Isso não prejudica o processo de pintura. São só ferramentas diferentes, tá? Talvez eu queira fazer um gradiente também. Talvez eu queira fazer um gradiente. Mesma coisa, eu vou colocar um multiply aqui, né? Então, vou colocar um multiply aqui. Vou colocar uma opacidade baixa e uma cor mais escura aqui para poder puxar. E eu não quero ele bilinear, eu quero ele só linear. O que acontece é que se eu estiver fazendo gradiente, eu quero ter certeza que ele está encaixando aqui retinho, tá? Então, ou seguro o Ctrl, para ele poder fazer os ângulos retinhos, né? Ou usa o Snap do grid, mas não faz na diagonal não, senão você vai perder o encaixe da sua textura, tá? Então, eu quero fazer mais ou menos um sombreado aqui. E se eu não gostei da cor, que pode acontecer de eu não ter gostado da cor, eu sempre posso vir aqui e ajustar ou com Hue Saturation, ou com Colorize, ou com qualquer outro desses, se você achar legal. Né? O legal do Colorize é que eu posso realmente escolher uma cor, né? E ele vai meio que substituir as cores todas por cores que estão dentro dessa cor aqui, né? Valores de claro e escuro dentro dessa cor, tá? E aí eu posso sempre saturar mais, ou escurecer, ou clarear, né? E mudar o tom por aqui também, ó. Então, se eu achar que não está legal. Só para vocês verem a diferença, né? Vamos desfazer aqui, ó. Vamos puxar de novo, ó. Colorize. O último preset que eu usei fica salvo, tá? E aqui tem um split que permite que eu veja a comparação de como que estava para como ficou, tá? Vamos dar um OK aqui. E eu já tenho aqui, ó, asfalto, calçada e muro para poder fazer o meu modelo. Essa área transparente aqui, ó, eu não vou preencher ela não, por causa do nosso tempo de aula, né? Eu não quero ficar aqui, né, muitas horas gravando, né, dando mil coisas, mas nessa área aqui eu vou querer colocar coisas que possam me ajudar a pintar a textura desse cenário, mas por sobreposição. Então, por exemplo, rachado, descascado de parede, um musgo, né, lodo que escorreu, né, essas são coisas que eu gostaria de colocar aqui. O que eu não colocaria? Coisas que têm uma leitura muito objetiva, tipo pichação, grafite. Pichação, grafite, eu faria um atlas só disso, só de pichação e grafite, para ter vários tipos de pichação diferentes, ter vários tipos de grafite e dificultar o player de identificar esse padrão. Se eu fizer só um tipo de pichação, o player, toda vez que vê, ele já vai identificar rapidão. Se tiver texto, nossa, o player vai ler o texto e vai identificar toda vez. Agora, se eu tenho um atlas só de pichação, fica mais difícil para o player identificar, ou então ele já começa a entender a coisa como, sei lá, comunicação de gangue, sei lá, como é que ele vai ler isso no jogo de vocês, tá? O que eu quero aqui são coisas mais orgânicas ou coisas mais comuns de repetir e o padrão ser tão diferenciado assim. Por exemplo, rachadura é um bom exemplo. A rachadura
sempre é fácil identificar que é uma rachadura, mas não é um padrão que você decora. Né? Você não olha para uma rachadura e fala, olha, é idêntico àquele padrão de rachadura que eu vi outro dia. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou criar uma camada só para esses... Eu vou chamar de decalque, tá? Existe um shader de decalque na Unity, feito exatamente para esse tipo de imagem, então já é bom a gente falar desses termos, tá? E aqui eu vou pegar o meu pincel default, e vamos vir aqui em cima, e vamos escolher aqui uma área para eu poder fazer o meu decalque. Eu não preciso de repetição mais, eu não preciso que isso seja encaixável, isso vai ser sobreposto, né? E eu realmente tenho que pensar só qual que é a área que isso ocupa. E aí, uma coisa legal do Trim Sheet, né, é que o Trim Sheet ele já te leva para um espaço que não é da textura quadradinha mais, né? Então, ele naturalmente ele te joga numa situação de usar formatos diferenciados. Isso é uma espécie de vantagem que acontece organicamente, né? Eu não estou pensando em fazer um quadradinho de 3x3 para fazer minha rachadura. Estou realmente pensando que eu posso usar até um espaço mais vertical aqui, tá? Então, vamos lá, deixa eu pegar meu paintbrush, vou pegar ele no default mesmo, vou usar ele num tamanho bem pequeno mesmo, né? E aí eu vou com uma cor escura, eu acho que no caso eu vou querer preto, e eu vou pedir para ele não grudar no meu grid, tirar o snap, talvez 2 inclusive, né? Eu vou fazer as formas, né, o meu trincado aqui, né? Geralmente o rachado ele está indicando aonde que vão vir os próximos pedaços, né? Então sempre que estiver fazendo um rachado, tem que pensar assim, não, peraí, tá quebrando, então quer dizer que vai sair uns blocos de pedra, né? Então você tem que pensar, tipo, quais são esses formatos de bloco de pedra que você está destacando do solo, né? Então, se eu faço pensando que vai sair um bloco de pedra de um lugar aqui, fica um pouco mais fácil de pensar nesse trincado aqui, tá? Eu posso, se eu quiser, fazer um highlight também de algumas áreas dele, se eu quiser, eu posso tipo, vir com uma cor clarinha. Aqui eu vou fazer usando a ferramenta de linha reta. É só uma possibilidade. Você pode fazer destaque das áreas que você acha que vão receber luz, né, no rachado. Então você pode fazer um highlight se quiser. Dá até para usar o próprio decalque, você duplicar a camada e inverter as cores, né? Deixa eu mover isso aqui, né? E fazer tipo o relevo, né? O baixo relevo da coisa, né? Então é possível. Eu não vou fazer isso, mas é possível. Tá? Vamos fazer aqui uma área de musgos, ou lodo, ou coisa que escorreu, né? Então, nesse caso também, eu não estou preocupado em fazer nada encaixado, tá? Eu estou só selecionando para não correr risco de eu pintar coisas que eu já pintei, eu pintar por cima, tá? Não é nem necessário que eu pinte. E aí eu vou usar aqui o meu... Acho que eu vou usar aquele Noise Scratch de novo, num tamanho um pouco menor. E eu não quero... Eu quero que ele seja meio isolado mesmo, assim. Eu quero poder usar, ou até fazer... Uma sugestão é até fazer mais de um. Né? Pegar, tipo assim, não, faz tipo uns 2 formatos aqui, tá? E aí eu vou puxar isso, né? Eu vou usar o smudge para puxar, né? Para poder fazer o escorrido. Ele vai ser lateral esse escorrido. E eu vou salvar antes. Porque o smudge no meu PC, ele está dando um erro. Se eu tentar fazer o smudge de fora da imagem para dentro da imagem, o GIMP cracha. Mas eu estou com o GIMP antigo, né? Então isso é uma coisa que eles corrigiram na versão mais nova. Eu tenho que atualizar o meu GIMP. Mas aí vamos chamar isso aqui de trim. Vamos colocar aqui, ó, trim. Salvei. E é um cuidado que eu tenho que ter. Por exemplo, eu quero pegar aqui
qualquer um desses aqui me serve, tá? Vou pegar um Smudge Soft aqui, e eu não quero clicar de fora para dentro, né? Isso, de novo, é onde meu GIMP está crashando, é quando eu faço isso aqui. Tá certo que ele só crashou até agora quando eu estou usando a simetria, mas é melhor prevenir, tá? Então, deixa eu pegar aqui um pincel com uma ponta esquisita e vamos puxar aqui para fazer o escorrido. Aí, ó. Tá escorrido. Vamos colocar aqui no fundo branco para vocês verem melhor. Tá escorrido. Né? Então, se eu vier de fora, eu vou também fazer isso aqui que eu não quero, ó. Que é tipo, vir com a transparência e puxar a coisa. Então, é só, né, fazer mesmo um pouquinho disso. Tá? Ctrl S. Tá, eu posso fazer mais coisas, por enquanto eu não vou fazer, mas vocês entendem que o ideal é sempre encher o Atlas e usar ele todo, né? Que não tem porque a gente ter espaços vazios ou espaços não utilizados, certo? Então deixa eu levar isso aqui pro Blender para mostrar isso aqui em ação no Blender, tá? Deixa eu tirar meu grid aqui, só para a gente poder ver sem o grid o que eu pintei, né? Lembrando, pintei com mouse, quero lembrar isso várias vezes, porque eu sei que tem gente que não tem o tablet em casa, né? Não tem problema, né? Eu pintei tudo usando o clique do mouse. E aí, vamos exportar. Vou aproveitar para salvar isso aqui também. E vamos lá para o Blender. No Blender, eu vou adicionar do mesmo jeito que eu adicionei na nossa aula anterior. Eu vou adicionar a imagem já no plano. Facilita um bocado a minha vida. Tá? Então vamos lá. Adicionar imagem. Mesh Plane. E aí, ó, o que vai mudar aqui, ó, que é muito importante. Na hora que eu estou importar essa textura, eu vou repetir ela para além dos limites da imagem. Então, eu vou querer uma textura que repete e não uma textura que corta. Então, aqui, o ideal é que eu troque para repeat. Só que eu vou esquecer. Eu vou esquecer de fazer isso. E vou importar sem marcar isso. E aí vocês vão ver qual que é o problema que eu vou ter na hora que eu estiver modelando. Tá? Mas vamos lá. Vamos fazer aqui, ó, a minha textura. Tá aqui. Vou colocar no flat para a gente poder ver melhor o que está acontecendo. Né? E aqui, ó, eu vou fazer os meus cortes. Dessa vez, o meu corte não tem a ver com snap, mas tem a ver com a minha textura. Então, eu estou cortando e alinhando aqui, ó, o meu corte com a minha textura. Né? Tá faltando um corte aqui, ó. Né? Então, eu tenho um corte. Vamos selecionar por edge aqui, ó. Eu tenho um corte em cada uma dessas quinas aqui. Né? Faltou um corte aqui, parece. Essa face aqui, ó, depois eu vou preocupar com ela. Isso aqui vai ser os meus decalques, né? Então eu vou separar eles. P, Selection. Então agora eu tenho um objeto que vai ser o decalque, né? Então um objeto para eu fazer meus decalques. E um objeto que vai ser a minha base de cenário. Ou seja, que esse aqui é a rua, calçada, parede, né? Então essa aqui é a minha base. Deixa eu modelar, então, a partir disso aqui. Lembrando que eu fiz uma escala, né? Essa rua aqui é para ter, tipo, 6 metros, né? Então eu vou ter que depois pensar em escalar isso aqui, né? Para a rua ter 6 metros, né? Aqui tem 8, talvez por aqui, né? Eu vou deixar assim, que ela fica bem grandinha.
Tá? Então, vamos lá. Vamos selecionar por Edge. E aí, deixa eu fazer a dobra, né, o origami aqui. Ó. Então, eu quero usar o elemento ativo. No caso, é um Edge ativo aqui. Rotate em Y, 90 graus, negativo. Vamos de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Rotate em Y, 90 graus. Rotate em Y, 90 graus, negativo. Aí aqui, rotate. Opa, apertei T. Rotate em Y, 90 graus. Então, isso aqui é a minha base para eu modelar a rua. Eu posso, de verdade, aqui atuar igual a gente já fez. A técnica que a gente aprendeu na tarefa, não esquece dela. Uma técnica não anula a outra e não sobrepõe a outra. Você soma as duas. Então, você pode gerar mais cortes, você pode duplicar peças, você pode duplicar isso aqui e encaixar, se quiser. Não tem problema, tá? Mas eu não preciso. No caso do Trinity, eu não preciso duplicar. Que é um dos motivos pelo qual ele começa a ficar interessante. Tá? Diga, Juan. Tem. Eu vou chegar lá. Eu já mostro para você como que a gente faria curvaturas. Mas aqui, ó, vamos lá. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu dar uma escala em Y de, sei lá, 20. Certo? Vamos pensar que eu tenho uma rua de 20 metros assim. Beleza? Eu posso, no meu V, eu posso vir aqui, ó, porque ele escala vertical, eu posso dar uma escala em Y de 20 aqui também. Isso vai fazer com que a minha textura repita para todos os lados, certo? Eu dei uma escala de 20 no meu modelo e dei uma escala de 20 no meu V. Aí vamos lá, vamos pôr aqui a textura e... Opa! Cadê? Por isso que o repeat é importante na hora de importar. Se eu não colocar repeat, ele vai cortar aqui. Mas sempre tem como corrigir. Vamos em shade. Vamos pegar a imagem que eu estou usando aqui e vamos trocar o clip pelo repeat. E isso já é o bastante para que a textura seja repetida de forma vertical e horizontal. Então aqui, ó, no meu... Vamos voltar para o meu layout aqui. Vamos entrar aqui no meu modo em perspectiva. Vocês conseguem entender o valor disso aqui para fazer um cenário de jogo? Está dando para perceber como é que isso já vai ser útil para caramba? Que eu posso realmente ter uma textura que repete verticalmente e depois preocupar com o comprimento desse cenário? Isso é bem legal. Só isso aqui já justifica um pouco... Vamos navegar aqui, né? Já justifica um pouco, né, o flow da coisa. Eu tenho um cenário que repete aqui e, em termos de face, né, em termos de superfície aqui, o que eu vou ter de 12 triângulos? 12 triângulos fazer uma rua desse tamanho. Então, mesmo se eu duplicar isso, pegar essas peças, duplicar para fazer canteiro central, duplicar para fazer o muro do outro lado, né? Ainda vai ficar muito leve. Né? E para o player que está jogando, às vezes, num ângulo mais fechado aqui, está muito ok. Né? E isso ainda pode ser usado para criar modelos novos. Né? Ou seja, eu ainda posso usar isso para poder fazer outros tipos de modelagem. Então, deixa eu fazer uma rua aqui, usando essa técnica aqui. Deixa eu vir aqui pegar um plano. Né? Pegar um plano. Aliás, eu ainda acho que isso aqui eu tinha que fazer maior, galera. Deixa eu ver qual é o tamanho que ele está aqui. Ele está com 1,22 m em X. Se eu tenho 6 metros de rua, mais 3 metros de calçada, tinha que ser uns 9 metros em X, né?
Isso aqui tinha que dar uma escala de 9, assim. Isso tinha que ser bem mais largo. Deixa eu dar um apply aqui. Apply. Rotation escape. Acho que aqui ficaria mais... Deixa eu ver meu... Só porque eu quero fazer uma rua, mas eu quero fazer já... Ah, pô, outra coisa, ó. Outra coisa. Já é outra vibe, ó. Já fez mais sentido, ó. Agora sim, né? Agora fez sentido, né? Então vamos lá. Deixa eu vir aqui de topo, né? Vamos criar um plano aqui que tem essa escala de 6 metros de largura, né? E deixa eu fazer deixa eu fazer uma rua, né? Deixa eu modelar uma rua. Eu vou modelar primeiro, texturizar depois, tá? E aí, deixa eu isolar aqui só pra gente poder ver. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, e vou dar uma série de extrudes, né? Uma série de extrudes fazendo um formato que não seria fácil de texturizar mesmo, tá? Um negócio que vai ser chato de texturizar, né? Vamos colocar aqui o material que eu tenho pronto. Eu já tenho o material do meu trim sheet. Ele está repetindo a textura de fora a fora, dá para ver, né? Opa, cliquei fora. Ele está repetindo a textura de fora a fora, só que o V dele não tá de acordo. É meio fácil de resolver isso, tá? Porque se eu for aqui no meu... Vamos vir aqui no meu editor de UV, né? Se eu pegar e puxar isso para cá, eu já estou limitando pela rua. E se eu fizer isso aqui, eu já estou fazendo, né, esse espaço aqui. Então, tudo que eu preciso é o quê? Selecionar o modelo, dar o reset, né, e puxar essas faces para encaixar aqui, ó. Eu já vou ter a rua com as curvas modeladas. Tá? Simples assim. Dei um reset, puxei, ele está repetindo verticalmente, isso já dá certo demais. Vai ter uma técnica diferente que vocês vão encontrar, às vezes, a galera fazendo, que é a galera fazendo o unwrap direto, assim, e depois eles deixando todas essas linhas retas, né, deixando como se fosse uma tira comprida de textura. Não é necessário, no nosso caso aqui, mas vamos supor que eventualmente você vai chegar numa situação onde fala, nossa, mas para esse caso eu preciso dessa tira comprida. Vamos fazer uma tira comprida, só para vocês verem como é que é. Tá? Então aqui, ó, eu vou selecionar escala em x igual a 0. Aqui mesma coisa, escala em x igual a 0. Esses dois, escala em y igual a 0. E esses dois aqui, ó, escala em y igual a 0. Então eu tenho essa face aqui, ó, é uma face que está quadradinha. Quadradinha, quadradinha. Eu posso vir aqui, ó, unwrap, e pedir um follow active quad. Ele vai fazer uma tira comprida assim para mim. E aí eu posso pegar isso aqui, ó, selecionar esse cara aqui e dar o scale para encaixar ele na minha rua aqui, ó. Então, aí nesse caso, o que vai ser interessante disso aqui é que eu não tenho que preocupar tanto com a proporção da face. Né? Eu não tenho que preocupar tanto. É tipo assim, se a face for mais comprida do que a minha textura, ainda assim vai continuar encaixando. Tá? Então, isso aqui é tipo assim, é uma rua, a mesma coisa vai valer para calçada, para muro, para tudo. Você consegue realmente puxar formas orgânicas com isso aqui sem grande estresse, né? É só
trabalhar com essa textura aqui dentro. Então, eu posso, inclusive, modelar e ir puxando essa textura. Então, é uma técnica meio útil. Além disso, por exemplo, se a textura ela serve para outras coisas, por exemplo, se eu consigo usar essa textura para modelar uma coluna, tudo bem, eu posso continuar usando do mesmo jeito que a gente trabalhou na outra tarefa. Ah, eu consigo imaginar eu fazendo uma coluna, sei lá, pegando esses pedaços aqui, ó, né? Eu consigo pensar como fazer uma coluna. Então, ah, tá, isso aqui foi pensado para fazer o meio-fio, mas eu consigo me ver fazendo tijolo ou acabamento de alguma coisa assim, ou sei lá, fazer uma caixa de concreto a partir dessa topo de meio-fio. Só ir duplicando, né? Cortando, encaixando, né? Os UVs que vai dar certo, tá? No caso dos decalques, né? Igual eu falei, aqui no Blender eu não vou ter um material de decalque, nem é importante para a gente, porque o nosso foco ele é o motor de jogo, lá tem o shader de decalque, tá? Então, uma scale vezes 9, porque é o que eu preciso, né? Vou dar um apply aqui, uma layout, deixa eu sair da visão local, deixa eu dar um apply aqui pra gente, apply rotation scale, e deixa eu puxar esse cara para cá, só para a gente entender melhor o que eu vou fazer. Primeiro eu preciso separar, né, quais são as texturas aqui. Então, separar tipo o rachado do musgo, né, e talvez eu queira inclusive separar o musgo numa faixa menor, ou separar às vezes os musgos em pedaços diferentes, tá? Vamos separar isso aqui, P. Vamos separar esse cara aqui também, P. E deixa eu fazer o ajuste das origens aqui, set origem para geometria, né? Que aí eu consigo controlar um pouco melhor, né? Vou ter alguma coisa para controlar aqui. Lembrando que você pode colocar a origem de acordo também com a aplicação. Talvez fosse melhor eu colocar a origem do musgo aqui em cima, né? Então, grab x. E aqui, ó, eu estou vendo um alfa muito duro. Eu não estou vendo o alfa mesmo que o meu material está dando. Se eu trocar para o material, vocês vão ver que o alfa aqui, ele é bem suave. Tá? Eu vou tirar a... Eu vou deixar a rugosidade mais alta por enquanto, tá? Para a gente poder ver um pouco melhor isso aqui, né? E vou selecionar isso aqui e puxar para sobrepor em algum lugar aqui. Vamos colocar no muro, né, talvez. Então, aqui eu tenho os snaps exatamente para essa hora, né? Ou seja, eu estou puxando, eu não sei onde é que tá, para onde é que está indo a coisa, né? É para essas horas que a gente tem os snaps. Então, eu tenho snap em edge. Então, eu consigo puxar e ele grudar no edge, né? Vamos alinhar aqui minha visão, né? E aqui eu consigo dar um rotate em Y 90 graus, né, negativo, para ele poder ficar sobreposto aqui. Então a lógica do decalque é essa. A diferença é que por a gente vou querer, às vezes ele um pouco flutuando, né? E não vou querer ele exatamente grudado para não ter os efeitos, para não confundir quem está por cima, quem está por baixo, tá? Então, e aí eu posso repetir isso quantas vezes eu quiser. Eu posso, inclusive, pensar que eu estou fazendo, na verdade, dois decalques a partir do mesmo, porque eu fiz uma separação entre eles, né? Então, nada me impede de vir aqui e pensar assim, ah, não, mas são, na verdade, são dois diferentes, e esses dois diferentes eu vou, né, tipo, eu posso duplicar e sobrepor né, e fazer com que tenha essa sujeira acontecendo no meu cenário. Tá? Isso vai me dar bastante liberdade para quebrar padrão e não ter uma repetição tão objetiva das coisas. Tá? No caso do rachado, mesma coisa, né? Só que aqui talvez eu queira que ele dê um snap na face, né? E aí, um macete, gente, quando você estiver fazendo o seu decalque,
faz ele, sei lá, 1 centímetro acima da origem, né? Porque ele vai aderir pela origem, mas você vai conseguir ter a distância entre o chão. Então, você der ele um pouquinho acima da origem, a origem é que dá o snap. É a origem que gruda. Mas aí o plano está um pouquinho acima, então não corre o risco dele coincidir, né? Vamos fazer isso aqui como exemplo. Vou entrar aqui no modo Edit. Vou pegar aqui o meu modelo e vou puxar ele aqui em Z, ó. Eu vou até usar um incremental só para ficar bem certinho. Incremental, né? Então ele não vai coincidir lá mais, né? Então ele vai ficar sempre por cima. A mesma coisa isso aqui, em vez de eu fazer ele alinhado com a origem, eu puxo 1 centímetro para frente, não corre o risco de usar. Isso aqui, ó, eu posso usar em rotações diferentes e em escalas diferentes, né? Então, deixa eu usar aqui Rotate Z. E vamos dar uma escala diferente aqui. Eu vou fazer ela para cima, não tem problema não, né? Então a lógica do decalque é isso, você vai tipo, duplicando e reaproveitando a coisa de forma orgânica. Isso vai quebrar bastante padrão na minha textura. Então esse espaço aqui, ó, que eu deixei transparente, ele é exatamente quais são esses elementos que eu quero usar para quebrar o padrão desse caminho mais comprido. E também, lembrando que, porque a textura ela é bem mais comprida e ela é bem mais detalhada, já é difícil de ver o padrão da textura repetindo, né? Ela já é bem mais difícil de ver a repetição. Aqui, por exemplo, eu não consigo ver de cara qual que é a repetição desse padrão. Aqui, provavelmente, eu não estou vendo um tijolo repetindo tão cedo. Quantos tijolos eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, se eu vier aqui, ó, 1, 2, 3, o quarto tijolo já está fora de foco aqui, ó. Então eu já não vejo o padrão por causa do ângulo de câmera. Então essa técnica ela dá uma sensação de um cenário que repete menos, mesmo repetindo pra caramba, né? Então é uma técnica que vocês vão ver demais em jogos AAA, por exemplo, vocês vão ver demais essa aplicação de técnica, né? Porque eles querem dar essa ilusão, né? Que o mundo é todo diferenciado em todas as partes, né? Os jogos indie eles estão começando a absorver essas técnicas, né? Está começando a chegar nos jogos que a gente chama de AAA, já tem, né? Então é uma coisa que a galera está meio que absorvendo. A gente vê jogos recentes com isso aqui, tá? Obviamente que eu tinha que ter nomeado tudo, não nomeei, né? Péssimo, não nomeei. Mas isso aqui, de novo, é uma técnica que eu acho que daria para fazer um bom trabalho de acabamento para jogo. Vou colocar aqui no meu modo difuso. Tá vendo? No modo difuso, porque eu pintei uma sombrinha aqui e uma cor mais clara, é como se tivesse uma quebrinha mesmo, um bevel, né? Então, é super legal. E quantos triângulos eu tenho aqui? 20 triângulos? Né? Para um cenário que eu vou correr tanto, assim, tá bem bom, né? Tá bem bom. Mesmo com a rua que eu fiz, eu tô com 66 triângulos. Então é bem legal, bem legal, tá? Então essa é a técnica de trim sheet, de novo espero que seja útil para vocês, tá? Os alunos estão comigo aqui em sala de aula, ainda vão ver um easter egg aí, um extra, sei lá, um bônus, uma faixa bônus, né? Para quem está vendo a aula gravada, espero que seja útil também, né? De novo, esse é um material de revisão para vocês fazerem o jogo, mas a gente não tem nenhuma atividade valendo nota que usa essa técnica, então é realmente para vocês pensarem em implementar no TI, tá? No mais, obrigado a todo mundo que viu aí. Espero que tenha sido uma boa soneca para quem usou como ASMR.